Isso aí é tudo leitura de treinador no banco de reservas. E o Plata faz o gol do Aliás, o Flamengo podia ter vencido o jogo por 5-0, né? 5, 6, 7, alguma coisa assim. Não fosse o Everson. O Everson. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos repercutir como a imprensa analisou esse título do Flamengo, o título do Campeonato Brasileiro. Uma partida bem legal do Flamengo, bem interessante. O Mengão conseguiu ali ser superior em boa parte do jogo. Isso mostrou a força do Flamengo também e como o técnico Felipe Luiz pôde fazer observações interessantes e também modificar o time no momento certo. Isso foi o mais importante no jogo de ontem, na minha visão, foi ele olhar e ver que daria para mudar ao invés de permanecer da maneira que tava, porque não tava legal. Não tava legal, tava um pouco complicado, né? O Galo pressionando ali, então quando o Felipe olha pro banco e fala, beleza, vou tirar o Gabigol, vou colocar o BH e depois fecha a linha ali com o Fabrício Bruno, aí fechou a casinha de vez, o Galo pouco pôde fazer e consequentemente o Mengão garantiu o título da Copa do Brasil. A imprensa elogiou demais o Flamengo, inclusive o Sormani falou que o Mengão poderia ter goleado o Atlético. E é isso que vamos ver. A partir de agora, o link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Mais usuários do YouTube e também inscrevam-se no canal, que é sempre muito importante, tá bom? Tem muita coisa para falar dessa conquista do Flamengo. O pentacampeonato do Flamengo ontem ganhou do Atlético 1-0, jogando bem. O Atlético não fez uma boa partida. Foi bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi... porque era natural que o Atlético... A hora que o Felipe Luiz faz a leitura do jogo, de cara no intervalo ele já tira o Gabriel, bota o Bruno Henrique. Pra jogar na velocidade. Exatamente. E aí o Flamengo Pois ele passa a coloca ser o Plata perigoso. também. Isso aí é tudo leitura de treinador no banco de reservas. E o Plata faz o gol do Aliás, o Flamengo podia ter vencido o jogo por 5-0, né? 5, 6, 7, alguma coisa assim. Não fosse o Everson. O Everson foi o Anderson. Não, Everson. O Entrancon. Não, Everson. O Whindersson. Não, Everson. O Ederton foi o grande... Everson, com V. Sabe qual é o problema dos goleiros? Todos têm os nomes parecidos. Halisson, Everson. Alisson, Everson. Everton, Ederson, não é? Todos filhos. Mas esse é Everson com V. Não, esse do Atlético é o Ederson, Não, certo? Não, Everson. Everson com V. Everson. Quer que eu falo V do quê? Ou não? Não, melhor não. Tá. Fez uma baita partida. Realmente, fez uma baita partida. E eu vou dizer uma coisa, não sei porque que não é goleiro da seleção brasileira. Sinceramente, não sei. Eu já falei outro dia aqui. Porque você acha que porque ele é negro, porque ele é preto. Se ele fosse loiro de olhos azuis, ele tava na seleção brasileira. Sei lá. Bom, Ele brasileiro, eu conheço ele. Eu conheço ele porque ele foi 2 anos goleiro do Santos, na época do São Paulo. E depois, no ano seguinte. Ele é muito bom goleiro. E ele tem um negócio que, para jogar com os pés como ele, só o Everton do Palmeiras. Só. Nenhum outro goleiro joga tão bem com os pés como o Everton. Ele é muito os dois bom. eu acho que os dois goleiros são bons goleiros, entendeu? E ele é muito bom goleiro. Ele tem noção de, Olha isso. Olha lá. Ele é muito bom goleiro, muito bom. E se não fosse ele, repito, né? Não sou eu que estou dizendo isso, todo mundo viu isso, é óbvio. Se não fosse ele, olha isso aí, ó. Se não fosse ele, o Flamengo teria feito uma goleada histórica dentro da Arena MRV. Mas eu volto a dizer, isso tudo tem a ver com o treinador. O elenco é fabuloso, há ótimas opções, mas ninguém conseguia tirar. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Olha, o Flamengo do Jorge Jesus jogava bonito. Ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, etc e tal. Mas o começo esse é o gol, né? O gol do Plata. Esse é o gol do Plata. Mas o começo do Felipe Luiz, pra mim, é muito marcante. Promissor. É, promissor. E vou dizer mais uma coisa, hein? Eu não me assustaria se o Felipe Luiz, de repente, aparecer como técnico da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Não me surpreenderia. E vou falar que até o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Eu não acho que o Flamengo não jogou. O Flamengo se defendeu. O Flamengo, inclusive. Não, eu acho que não foi tão vistoso. Sim, porque era mas normal ele que o Atlético mas fosse olha pra só. cima. Tá certo. Ele não foi vistoso, porque ele estava esperando o Atlético, mas ele teve as chances mais claras. O Arrascaeta, o Gabriel. Não, e era natural, Facinca, que o Atlético fosse pra cima. Sim. Não que o Flamengo jogasse na retranca, mas que precisasse se defender. Mas Era a natural, vulnerabilidade o Atlético... da defesa do Atlético me chamou muito a atenção. Era muito fácil chegar. Sim, porque o Atlético também tava num tudo ou nada. ali, Mas, né? mas tem times que jogam tudo ou se nada. organizar, né? Então, mas tem times que jogam em tudo ou nada, mas que não dão esse tipo de brecha. O Atlético, qualquer ataque do Flamengo era um perigo. Qualquer um.
Ele teve essas 2 chances aí. Uma com o Hulk, depois uma... Aliás, o goleiro do Flamengo é o ponto fora da curva negativo do time. Por quê? Ele é Eu muito não fraco. acho, não. Eu acho ele Eu acho, muito não. fraco. Eu acho um goleiro inconstante, rebate todas as bolas. O Flamengo precisa de um goleiro. O Gente, Rossi esse não é chute- goleiro pra aquele altura do chute Flamengo. do Hulk não dá pra Não, segurar. mas não é de hoje que eu tô falando. Tô falando de diversos outros jogos. Eu acho que ele não é um goleiro como o Everson, por exemplo. Não é. Mas aí ele erra aí, né? Ele faz Sim, uma não, bobagem. eu acho ele um goleiro confuso, ele é um goleiro atabalhoado. Eu não gosto, não sinto confiança. O Flamengo tem um grande time, o Flamengo tem um grande elenco, mas o Flamengo não tem goleiro à altura do que é esse time. Eu gosto. Eu acho que tá. Eu acho ele ok. assim, eu não vejo. Não acho grandes que ele destoe. problemas. Não acho que ele destoe. E outra coisa, hein? O Wesley, o lateral direito. Tá jogando bem. O Felipe Luiz está conseguindo tirar dele o que ele pode. A mais ainda do que ele pode dar. E aí eu volto a dizer: o Brasil não tem laterais. Esse menino pode receber uma chance na seleção brasileira daqui a pouco. Por que não? Exatamente. Você viu o gol lá no primeiro jogo? É ele entrando no facão, que nem diz o Facincani, vindo no facão. O né? Arrascaeta perde um gol num cruzamento que ele faz, uma jogada de ultrapassagem atrás do O moleque Arana. tá jogando muita bola. Isso aí é ouro do treinador, gente. Ele melhorou, de fato, ele se tornou um jogador. E ele tira o Varela e coloca o Wesley. Ele tira o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz para melhorar a saída de bola. Melhorou a zaga inteira. Melhorou, exatamente. Tudo bem, o Léo Ortiz falhou no gol do Kardec no Maracanã. Mas a gente sempre disse isso aqui, né? Ele é melhor que o Fabrício Bruno. Tanto é que ele foi convocado para a seleção. Então, Como zagueiro e não como volante. Exato, claro, que ele é zagueiro, né? Essa é a invenção dele. Mas, enfim, agora, o que me chama a atenção agora do Atlético Mineiro é o seguinte: por mais que você tenha um tudo ou nada, que você tá um pouco mais afobado, que você tá com pressa para fazer gol, a pobreza de ideias do Atlético para jogar contra o Flamengo, ela ficou notória. Porque tudo bem, o Flamengo estava lá bem postado, a defesa organizada, o Felipe Luiz tem uma leitura defensiva muito boa, porque obviamente ele começa a carreira dele se espelhando num técnico que monta muito bem as equipes defensivamente, que é o Simeone. Ele foi um lateral, e um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. Então, ele soube de início, né, começar a construir o trabalho dele com o Flamengo, organizando o que era um problema, que era o Flamengo que tomava muito gol, o Flamengo que era mais espaçado, para depois jogar naturalmente com aquilo que o Flamengo sabe. Mas o Atlético Mineiro consagrou a defesa do Flamengo inteira. Flavinho, você não pode chegar com um time que tá bem postado e ficar chutando bola pra área, Quesada. Não dá. Você tem 2 zagueiros bons, né? O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Além de serem bons, são altos, são especialistas nesse tipo de assunto. Se você toda hora fica cruzando bola, é natural que os caras vão tirar 95% das bolas da área. Então, essa falta de ideia que as equipes brasileiras, essa mania que se tem, o time tá fechado, então eu vou cruzar a bola na área. Ao contrário, o time tá fechado, se você não se movimentar como faz um Botafogo, se você não tirar um centroavante mais pesado para colocar um cara mais leve. Como fez até o Flamengo ontem. Exatamente, o Flamengo abriu espaço mas também. o jogo pro Flamengo era um, pro Atlético era Lógico, outro. Sim. concordo, mas... Ele coloca o Fabrício Bruno, ele fica com 3, o Felipe Luiz, ele fica com 3 zagueiros. O Fabrício, o Léo e o Léo Ortiz e o Pereira. Então, com isso, ele abre os 2 laterais. Então, ele tirou... Isso no segundo tempo. Isso, né? no segundo tempo. Então, ele tirou... O Atlético queria dar mais amplitude ao jogo. Entendeu? Então, ele acaba com isso também. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hein? Eu tô impressionado com o trabalho do Felipe Luiz. Então, mas por outro lado... E ainda bem que ele não foi contaminado pelo Simeone, hein? Graças a Deus. Não, mas a questão dele ser contaminado ou não pelo Simeone é um cara que você tem que aprender a fazer um time que é equilibrado. O time tem que se defender na mesma proporção que ele ataca. E tem uma coisa legal, né, Quesada? O Felipe Luiz, ele tem a gente tá vendo nesses poucos jogos do Flamengo. O recorte é pequeno, gente. Também a gente tem de ser... tem sempre de fazer... 9 jogos, Flavinho. É pequeno. 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A derrota foi pro Fluminense. Eu continuo achando que é um recorte pequeno, mas não importa. Ele ganhou um campeonato já importante, embora tenha disputado desse campeonato quantos jogos? Ele jogou as 2 Acho que ele entrou na contra o semifinal, Flamengo, né? 4 jogos. 4 jogos. A semifinal, os 2 jogos Corinthians e os 2 jogos contra o Atlético. Na história vai estar é 50-50 aí, né? Metade pra ele e metade pro Tite. Ninguém vai Lógico que ele vai lembrar do ficar Tite, né? marcado porque... Agora, ele gosta de um futebol mais Ele jogou ofensivo, bem. e isso é muito positivo, né, Quesada? Eu acho assim, cara. Eu acho que o recorte que a gente tem são esses 9 jogos. Ele não perdeu o título, ele ganhou, né? Isso é muito positivo.
positivo também, porque ele conhece o Flamengo, ele jogou no Flamengo, ele conhece todo mundo, né? Isso também ajudou, né? Talvez se ele tivesse assumido o Corinthians, ele não estaria fazendo esse bom trabalho. Talvez ou São não. Paulo, ou até o próprio Atlético Mineiro. Ou Então, talvez demorasse um pouco mais. demorasse um pouco mais. Então isso também é positivo. E ele elevou o nível, né? Vamos concordar que é muito mais legal ver esse time do Flamengo com o Felipe Luiz do que era com o Tite. Muito mais. Isso é fato. Acho que o principal, assim, a principal conquista do Felipe foi ele ter pego o elenco pra ele, sabe? De ele falar e os caras respeitarem, obedecerem aquilo que ele disse. Porque é um cara que era um jogador muito querido, saiu como um ídolo, sempre foi muito respeitado desde a época de jogador, que sempre foi tratado como um jogador muito acima dos outros quando o quesito é inteligência, né? Sempre pôde ler muito bem os jogos. Ainda na época de jogador, agora como técnico, ele consegue colocar tudo aquilo que aprendeu durante os anos na prática. E a gente viu que o Felipe vem fazendo mudanças completamente diferentes das que o Tite fazia. Ele consegue modificar o time, ele consegue meter 3 zagueiros, ele consegue tirar, consegue colocar mais atacantes. Ele consegue ali modificar o estilo de jogo do Flamengo. Ou seja, não é um Flamengo previsível. Pelo contrário, a cada jogo a gente vê mudanças diferentes para determinados jogos. Então assim, esse jogo que ele põe 2 caras mais rápidos, mais velozes, 2 pontas. Ontem, ele optou por tirar o Gabigol porque ele percebeu que o Flamengo teria oportunidades no contra-ataque e colocou o BH e deu muito certo. Em algumas 2 ou 3 vezes, pelo menos ali que eu me recordo, o Bruno Henrique conseguiu ganhar na vantagem dos zagueiros, coisa que o Gabigol não faria, por não ter a velocidade que o Bruno Henrique tem. Então a gente pega o gol do Flamengo do Plata, surge essa jogada. O BH toma a bola ali pra cá, porque não dá, pra cá, pra o rumo de lá, puxa pra cá e lança. Pra cá. Então assim, a gente vê que o Plata sai sozinho no mano a mano com o zagueiro, limpa numa jogada espetacular, mas tudo começa com um tapa que o Bruno Henrique dá aqui no meio. Se é o Gabigol, essa jogada ela provavelmente não daria certa, entendeu? Então assim, a gente vê que é uma mudança muito boa, mudanças na verdade ali na maneira do Felipe Luiz controlar o Flamengo, ter a moral ali de fazer tudo que ele bem entender, pegar as melhores chances do jogo, todas são do Flamengo. Olha aí, esse é o lance que eu tava falando, ó. O Bruno Henrique dá um tapa, carrega, o Plata domina no mano a mano, olha o tapa, meu amigo, sai sozinho e aí dá um tapa por cima. E caixa, o Mengão vence a final, na verdade, e consegue um título aí, e o Gabigol anunciou a saída, né? Isso que é um ponto importante também a ser notado. Diz aí o que você achou, você gostou ou não gostou da atuação do Flamengo e também das mudanças do técnico Felipe? Comente abaixo, que é importante saber o que vocês pensam e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!